A luta travada entre a UDN e o governo fez com que a própria UDN introduzisse uma emenda no projeto de Brasília que estabelecia que a nova CAP teria um elemento da oposição mais forte, com maior número de representantes no Congresso, elemento esse que foi designado como tesoureiro da nova CAP e que controlaria, portanto, toda a tramitação de verba destinada à construção da nova capital. A luta, no entanto, foi mais longe. Chegou a ser nomeada uma comissão de inquérito do Congresso e da Câmara para apurar a situação de Brasília. O objetivo dessa comissão era, antes de mais nada, uma jogada política. Ou seja, segurar no Rio de Janeiro, por períodos indeterminados, o presidente da nova CAP, os técnicos, os diretores, os empreiteiros e, assim, atrasar os trabalhos da capital do Brasil. Só entregamos uma firma estrangeira numa construção em Brasília, que foi a construção da barragem. Essa firma americana, que tirou a concorrência, começou a trabalhar. E eu comecei a observar que o ritmo que nós impunhamos aos nossos empreiteiros eram cumpridos e os ritmos da firma americana não eram. Um dia eu apareci lá de surpresa e encontrei os serviços parados. Perguntei ao engenheiro-chefe, por que está parado o serviço quando há uma data aqui certa para a inauguração desta obra? Disse ele, porque quebrou uma peça numa máquina importante aqui e nós tivemos que mandar buscar nos Estados Unidos. Eu falei, quanto tempo vai demorar isso? 4 meses. E eu falei, então os senhores não têm imaginação para criarem um outro estilo na realização desse trabalho? Não, senhor, a técnica exige isso e nós vamos proceder de acordo com a técnica. Então eu disse, a técnica aqui em Brasília é contra o que nós chamamos o espírito de Brasília. O espírito de Brasília é contra a burocracia, é contra a protelação de qualquer medida, é pela realização das coisas na data exatamente pré-fixada. De modo que os senhores não servem para trabalhar comigo. Mas eles tinham um contrato. Chamei o doutor Israel Pinheiro, que era o presidente da nova CAP, aliás, um excelente presidente, e disse, doutor Israel, o senhor vai dispensar esses americanos. Disse, que eles não completaram essa obra no prazo que eu desejo. E realmente atrasaram o prazo da obra. E o doutor Israel me disse, mas e o contrato, presidente? Eu disse, o senhor chama os advogados, veja o que pode fazer, ainda que tenha que depois uma ação que eles movam contra o governo, nós vamos, é outro assunto. Mas dispense imediatamente e entregue aos brasileiros. Foi quando chamei o engenheiro Barbosa da Silva, que organizou uma equipe e começamos então a construção da barragem. Mas verificamos durante a construção
que não havia tempo de fazer a construção da barragem e, ao mesmo tempo para encher o lago até o dia da inauguração da nova capital. Chamei vários técnicos, inclusive o governador Garcês de São Paulo, que é um grande profissional desse assunto, e disse: qual é a solução para eu ter esse lago cheio no dia da inauguração? Eles me disseram: a solução é arriscadíssima. À medida que o senhor for subindo a barragem, tem que fechá-la, para que a água comece a acumular. Mas, se houver uma chuva violenta, a água pode subir, passar por cima da barragem e leva a barragem. Eu reuni todos os engenheiros e falei: Brasília tem que ser construído um pouco com risco e com perigo. Para nós termos o lago pronto no dia da inauguração da cidade, é preciso correr esse risco. Todos disseram: é um grande risco, mas se o senhor deseja, nós correremos com o senhor esse risco. Então vamos correr o risco. E construímos a barragem. Ela foi subindo, a água subindo com ela, porque fechamos as comportas. À medida que nós íamos subindo, já a barragem, a água também ia subindo. E a verdade é que no dia 21 de abril fizemos esse milagre. A barragem chegou no ponto máximo, com o lago também no ponto máximo. Deus nos ajudou, porque não nos deu uma chuvazinha maior que podia provocar uma calamidade. E lá está o lago que circunda a cidade e que é realmente uma moldura que embeleza muito a nova capital. Caminhões conduzem operários para a Praça dos Três Poderes para a realização das comemorações do Dia do Trabalho, que pela primeira vez se realizam na futura capital do Brasil, numa afirmativa de fé nos destinos da pátria, manifestada pelos dirigentes e classes obreiras do país. Milhares de operários acorreram a chamada para comemorar o seu dia, o 1º de maio. Em jipe aberto, o presidente da República, acompanhado pelos diretores Dr. Israel Pinheiro, presidente da nova CAP e responsável pela construção da nova capital, e Dr. Moacir Gomes de Souza, passou em revista algumas das centenas de máquinas que estão construindo Brasília. Sua Excelência chega ao edifício do Congresso Nacional para falar aos trabalhadores da futura capital e de todo o Brasil. Cerca de 30 mil trabalhadores se reuniram em frente ao Congresso para ouvir o presidente. A solenidade teve início com a palavra do operário José de Paula Costa, que saudou o presidente Kubitschek em nome dos trabalhadores. O doutor Iris Meinberg falou em nome da nova CAP, dos empregadores de Brasília e na qualidade de presidente da Confederação Rural Brasileira, saudando o presidente da República e os trabalhadores pelo 1º de maio. Dirigindo-se a todos os trabalhadores e a toda a nação, disse o presidente Juscelino Kubitschek: a presença do presidente da República no Planalto Central do Brasil, no 1º de maio, marca um pensamento novo, um sentido novo na vida nacional. Já estamos sentindo que soou a nossa hora. Não é mais possível limitar a existência desse país à faixa litorânea. O necessário é levantar todas as forças vivas do Brasil e encará-las num esforço constante e tenaz e conquistar para a produção e a riqueza futuras desta nação este imenso império até agora abandonado e deserto. Sei bem que as dificuldades, a luta, os esforços para atingir esse objetivo foram grandes e maiores ainda serão. Eu afirmava sempre que se os 3 primeiros anos de meu governo fossem de lutas e dificuldades, em compensação, os 2 últimos seriam ainda piores.
Estamos enfrentando agora, sobretudo no tocante a Brasília, o recrudescimento de uma onda de incompreensões. É evidente que inúmeros interesses se levantam para se oporem à marcha do Brasil para o interior. Mas pergunto, que forças ousariam hoje impedir que caminhemos para frente? Que forças ousariam hoje de tentar paralisar o Brasil neste momento, roubando o imenso trabalho já aqui realizado, que é fruto de centenas de milhares de brasileiros que aguardam a coroação desta grande obra e deste empreendimento? E estou certo que a nação inteira acompanha Brasília com os olhos de respeito, sabendo que aqui estamos plantando um marco decisivo para o nosso futuro. Não só o Brasil, mas todo mundo acompanha Brasília. Se há uma promoção que realmente emocionou a humanidade, foi este esforço que a nação faz neste instante para não construir apenas uma capital ou uma cidade, mas plantar novos caminhos e novos métodos na via de progresso e enriquecimento do Brasil. Estou certo, trabalhadores de Brasília, que o vosso esforço não será em vão. Ainda ontem recebíamos aqui um jovem líder americano que agora acaba de conquistar o poder em sua pátria. Nos arroubos de seu entusiasmo, proclamou ele que é uma felicidade ser jovem no Brasil, ter tempo de sentir e de viver esta nova fase da nossa história. Poder atravessar estas regiões, conquistar as florestas e os rios e transformar os imensos desertos em centros de civilização que tornarão cada vez mais poderosa esta grande pátria. Não temo a arremetida dos que querem hipocritamente anunciar que foi inoportuna a construção de Brasília e que é necessária a protelação de sua instalação. Não temo estas arremetidas, porque Brasília é uma realização que ninguém mais deterá. Há quase 2 séculos que a nação inteira vem olhando para as dificuldades que teríamos com a transferência da capital, nossa luta para a conquista total deste imenso país. Se outras nações deste continente, como os Estados Unidos, puderam há mais de 1 século romper de um oceano a outro, atravessando todo o país, povoando e construindo centros de civilização e se tornando uma nação poderosa, por que não poderá o Brasil realizar a mesma façanha, plantando a sua civilização, conquistando sua liberdade e sua independência? É o que estamos fazendo e não nos preocupemos com a voz dos medrosos, dos que não sentem a grandeza do Brasil. Não nos preocupemos porque eles ficarão para trás. Com a boa causa está o Brasil de hoje e o Brasil de amanhã. Queremos ser não uma nação de mão estendida para os países mais poderosos, mas uma nação orgulhosa de seu progresso, da sua força, ciente de que com sua própria energia pode-se construir a grandeza e a prosperidade. É este o nacionalismo que agora estamos vivendo e pregando. É um nacionalismo que tem 2 séculos de raízes, quando brasileiros mais videntes já sabiam que o Brasil jamais seria uma poderosa nação se não conseguisse conquistar todo o seu território. Não poderíamos ficar com a ponte de comando distante do campo de batalha. Estamos transferindo agora para o centro do país a trincheira da luta. Daqui prosseguiremos para a conquista e ela já se vem delineando. Ainda há poucos meses, em plena selva amazônica, tombava um companheiro nosso, heróico pioneiro da conquista desse ideal supremo da integração brasileira. Bernardo Sayão não limitou sua ação apenas à construção de Brasília. Foi além. E ferido por uma grande árvore da floresta que ele procurava dominar, aqui está hoje, repousando como primeiro habitante do Campo Santo desta cidade que ele abençoou com o seu esforço e o seu sacrifício. Mas estamos neste instante, de fato, vivendo uma hora heróica para o Brasil. Já não nos contentamos apenas em construir pequenas praças ajardinadas nas grandes cidades do litoral. Agora estamos enfrentando os grandes inimigos do Brasil, sobretudo à distância.
estamos enfrentando as florestas e os rios caudalosos para dominá-los e pô-los a serviço da pátria. Para as solenidades de inauguração, chega a Brasília o presidente Juscelino Kubitschek. O Dr. Israel Pinheiro recebe Sua Excelência no Catetinho, onde se realizou a exposição dos primeiros automóveis JK. A primeira-dama do país quebra a garrafa de champanhe. A elegância sóbria e requintada dos novos carros desperta a admiração dos presentes. A seguir, o presidente Kubitschek, Dona Sara e o Dr. Israel Pinheiro deixam o Catetinho para dar início às primeiras solenidades inaugurais da nova capital. Em automóveis, chegaram à nova capital brasileiros de todos os rincões da pátria para assistir às solenidades da mudança da capital. O autor e realizador da nova CAP chegam à Praça dos Três Poderes, onde o povo os esperava. Grande era o júbilo da multidão. O Dr. Juscelino Kubitschek dificilmente consegue chegar ao balcão da Praça dos Três Poderes. Estavam presentes governadores, ministros de Estado e altas autoridades da República. Acompanhados de suas esposas, o presidente Juscelino e o Dr. Israel Pinheiro e João Goulart dirigem-se à tribuna. O Dr. Israel Pinheiro fala ao povo que encheu a Praça dos Três Poderes. Ao receber as chaves de Brasília, disse o chefe da nação: esqueçamos as dificuldades passadas e saibamos contemplar o futuro glorioso que Brasília simboliza com tamanha evidência, de forma viva, decisiva e concreta. Aviões sob o troar da salva de 21 tiros de artilharia e os acordes do hino nacional, o presidente da República hasteou a bandeira brasileira na Praça dos Três Poderes. A bandeira que vai tremular nos céus de Brasília simbolizará um país que se tornou maior. Meu pensamento volta-se neste instante para as novas gerações que colherão os frutos do nosso trabalho, encontrando um Brasil diferente, um Brasil integrado no seu verdadeiro destino. A seguir, chega o monumento comemorativo da instalação do governo federal na nova capital do país. O poeta paulista Guilherme de Almeida leu o poema de sua autoria sobre Brasília. Foi incorporada ao monumento a cabeça do presidente esculpida em granito com a seguinte inscrição: ao presidente Juscelino Kubitschek, que desbravou o sertão e ergueu Brasília com audácia, energia e confiança, a homenagem dos pioneiros que o ajudaram na grande aventura.
Brasília iniciava sua vida social e política e nos idos de 1961, 62, a cidade, cravada naquele planalto de terra vermelha, enfrentava ainda as dificuldades de seu acabamento urbanístico, sua consolidação econômica e, principalmente, procurava suas raízes políticas, enfrentando batalhas veladas que ameaçavam sua soberania. Naquelas tardes quentes do Planalto, enquanto a cidade se consolidava, a vida política do Brasil se contorcia para encontrar um equilíbrio que permitisse seu florescimento. Muitos falavam nesses fatores negativos políticos que podiam influir com o isolamento do governo no Planalto Central, e eu sempre discordei desse ponto de vista, porque acho que as causas, as razões que levaram o país à posição política que ele hoje tem, foram todas geradas, não em Brasília, mas pelo contrário, foram geradas no Rio de Janeiro. De modo que não há razão nenhuma para se atribuir ao que se chama solidão de Brasília o que aconteceu. E depois, não há mais isso que se possa chamar de solidão. É uma cidade ligada desde o momento em que foi inaugurada a todos os centros do país por telefone, por micro-ondas. É uma cidade ligada por estradas de automóveis a todos os pontos do país. É uma cidade que tinha tudo, afinal, para facilitar o seu intercâmbio com os diversos pontos do Brasil. Não vejo, portanto, nada que pudesse justificar como isolamento os fatos políticos que sobrevieram depois da inauguração de Brasília.